Então hoje eu escolhi falar sobre o bebê de 0 a 4 meses e o sono, porque eu percebo, até pelas perguntas, pelas interações de mamães, que essa fase gera muita dúvida, muita insegurança, de saber se o que está passando é normal, se não e se mesmo sendo normal dá para melhorar, porque né, tem o que é normal de acontecer, mas que com alguns ajustezinhos a gente consegue melhorar. E tem também o que é normal e assim, olha, não, realmente é normal e você vai ter que esperar, não tem muito o que fazer. E tem o que não é normal também. Então a gente tem que entender isso, diferenciar. Então é muito bom a gente alinhar as expectativas das mamães, né? É importante, porque às vezes pode ser até que você esteja aí, às vezes, muito preocupada e muito estressada com uma coisa que não é motivo de tanta preocupação, vamos dizer assim, né? Então, assim, e ao mesmo tempo, eu vejo que tem mamães que estão se preocupando com algo que não precisaria se preocupar, e também vejo mamães que não estão se preocupando com algo que talvez seria melhor olhar, assim, com mais cuidado, sabe? Assim, então vamos começar o seguinte, gente, o bebê de 0 a 3 meses, ele tem algumas características, algumas peculiaridades dessa fase sobre as quais a gente precisa falar. A primeira delas vocês já ouviram falar do termo esterogestação? Porque os bebês que, né, nessa fase de 0 a 3 meses, é o que a gente chama de fase de esterogestação. Ou tem gente que chama essa fase de o quarto trimestre. Porque na gestação são 9 meses, são 3 trimestres, né? E aí existe o quarto trimestre ou a esterogestação. O que é esterogestação? Éstero é fora, gestação, né? A gente já sabe. Então a gestação fora da barriga é essa fase que a gente considera a fase do 0 a 3 meses. O que isso significa? Isso significa que é normal e é comum, ainda que não seja uma regra. Nem todo bebê passa por essa fase da mesma forma. Vou falar sobre isso. Então, é uma fase em que os bebês precisam, de fato, precisam mais de colo, precisam mais de pele a pele com a mamãe, precisam de contato, de olho no olho, de voz, tudo isso porque o que eles tinham lá dentro do nosso útero? Eles tinham um contato, eles ficavam apertadinhos, né? Eles tinham contato, eles ouviam a nossa voz, mesmo que daqui de fora lá dentro, né? Então tem uma série de sensações que eles tinham, e quando eles saem da barriga, não é simplesmente já estou acostumado aqui com este mundão maravilhoso que não tem, né, assim, que tem um tanto de coisa diferente. Então, nessa fase da esterogestação, é muito comum que o bebê precise mesmo, muito colo, pele a pele. O que é pele a pele? Gente, quando tá mamando não tá encostando na nossa pele, né? Às vezes eles vão pro colo, por exemplo, da vovó ou do papai e não estão na pele. E a pele é importante, a pele faz diferença. Então, essas coisas são importantes, tá? Alguns bebês precisam mais disso, alguns bebês precisam menos. Isso é individual, tá? E alguns bebês fazem mais facilmente a transição da esterogestação para o mundo, né, aqui, e outros não. E o que isso significa? Isso significa que, às vezes, vai ter um bebê que ali, às vezes no primeiro mês, né, vai ficar mais agarradinho, mas depois ele vai naturalmente fazendo essa transição, vai conseguindo ficar em outros colos, às vezes aceitando melhor ficar, por exemplo, no bercinho, na cadeirinha, no carrinho, e vai aceitando isso, vai se adaptando melhor a esse novo contexto. E outros bebês vão ter um pouco mais de dificuldade de fazer essa transição, vão demorar mais.
e talvez em determinado momento vão até precisar da nossa ajuda para fazer um pouquinho dessa transição, né? E isso é muito importante entender para você não achar que porque o seu bebê da mesma idade que o bebê da sua cunhada ou da sua amiga é diferente, né, porque ele é diferente do da sua amiga ou da sua cunhada, significa ou que você, né, está errado, que você está fazendo algo errado. Não, não é assim. Cada bebê é um bebê. E a gente tem que saber, e é por isso que vocês estão aqui, né, saber o que é normal e o que não é. Ponto. Dito isso, então agora vocês já entendem que de 0 a 3 é normal ter essa maior necessidade, é normal que queira mais colo, que queira mais a mamãe, que queira mais pele a pele, que tem essa necessidade. Tem muito bebê, é comum, eu vejo bastante, bebês que até aceitam o bercinho às vezes durante a noite, mas durante o dia querem mais colo, querem mais pele a pele, tá? Comum, acontece muito. Se isso está acontecendo na sua casa, você não é a única, fique tranquila. Agora, a gente tem que entender que cada mamãe e cada família também tem um contexto diferente e que isso pode fazer com que essa situação seja, como que eu vou dizer? Não é que ela seja mais relevante, é com que essa situação esteja atrapalhando muito alguma coisa. Vou dar um exemplo que vocês vão entender melhor, tá? Digamos que o seu bebê tá ali com 3 meses ou 2 meses e meio, né? Ou seja, tá perto ali de passar a fase da extragestação, é até 3 meses, tá, gente? Depois não é mais. Então tá ali perto de completar 3 meses, ou tá com 3 meses, ou tá às vezes com 2 meses. E você vai precisar voltar a trabalhar, por exemplo, né? E como é que você faz? O que você vai fazer nessa situação? Porque você não pode simplesmente, de uma maneira brusca, mudar essa relação que você está tendo com o seu bebê, né? No dia que você voltou para trabalhar, né? Uma outra situação também é quando a mamãe está extremamente esgotada. Porque, gente, os 3 primeiros meses são mais difíceis. O bebê vai, de fato, acordar mais à noite porque ele precisa mamar, né? Ele precisa mamar de madrugada porque o estômago dele ainda é muito pequeno. Então, assim, tem coisas que fazem parte. Faz parte acordar de madrugada, tá? Por exemplo, né, eu falo muito aqui, né, aliás, eu até esqueci, mas geralmente eu costumo começar a live me apresentando, né, eu sempre falo, eu sou Adriana Franco, especialista em sono infantil, e eu ajudo mamães a fazerem seus bebês dormirem de 8 a 12 horas seguidas, sem precisar deixar chorando sozinho. Eu sempre inicio as minhas lives falando isso. E isso quer dizer o quê? Significa que eu não posso ajudar as mamães de 0 a 3 meses porque ela tá, né, ela ainda não vai dormir 8 horas seguidas porque ela precisa mamar? Não, não significa isso. Significa que eu vou te ajudar para que você possa atuar de maneira correta, criando bons hábitos, favorecendo o bom sono do seu filho desde cedo, o que é super importante, para que quando for a fase do seu bebê conseguir dormir 6, 8 horas seguidas sem precisar mamar, ele consiga fazer isso, sem você ter que atuar de maneiras que às vezes vão ser mais estressantes, né? Que é o caso, às vezes, de uma mamãe que já tá lá com um bebê mais velho, que tá ainda acordando como se fosse um bebê mais novo. E aí a forma de atuar é completamente diferente. Então, se você tá aqui e o seu bebê é mais novo, você tem a chance de começar bem, de fazer as coisas corretas desde o início. E eu vejo que às vezes a mamãe, você tá aí sentindo que tem alguma coisa, não é errada, mas que tem alguma coisa que você não tá dando conta. Acho que esse é o termo. Às vezes a gente não dá conta. É cansativo? É. Mas a gente tem que ter um limite, né? Nós somos seres humanos também. A gente merece. A gente, que eu falo, nós mães,
A gente merece cuidado, a gente merece carinho, a gente merece um olhar para nós também. E o que eu tô querendo dizer com isso é que se o que está acontecendo com você, ainda que esteja durante a esterogestação, está num nível que você não está dando conta, então tá tudo bem a gente fazer alguns ajustes que vão ajudar o seu bebê a fazer uma transição da esterogestação para esse mundão nosso de uma maneira. Você vai ajudar ele a fazer essa transição. Porque a gente tem que considerar muito as necessidades, as limitações de cada fase, né? E também a mamãe, porque a mamãe precisa estar em condições de cuidar daquele bebê. A gente, né, quem assistiu a aula 1 da Semana SOS Soninho, viu lá o depoimento de uma mãe que, né, teve um processo de depressão pós-parto, na qual ela falou que, foi a Luciana, né, ela falou que a privação de sono extremo, o cansaço extremo que ela teve, até ajudou, que eu falo assim, ajudou a ela entrar nesse quadro, né? E isso é verdade. A gente tem que lidar, é como se fosse uma balança, sabe? A gente tem que equilibrar, a gente tem que pensar muito no nosso bebê, com muito amor, dar tudo que ele precisa de necessidade, né, que ele tem, e saber que a gente pode continuar fazendo isso e ao mesmo tempo ajudar esse bebê a se acostumar com esse novo mundo para o qual ele veio, né? Sempre com paciência, não tem que, sabe, não tem que deixar chorar, não tem nada disso. Mas a gente vai ajudando. Eu costumo dizer, vão ter várias coisas que a gente vai ajudar o nosso bebê a evoluir, né? Então, por exemplo, pode ser que vocês não tenham chegado nessa fase ainda, mas vocês vão chegar. Na fase quando o bebê começa a querer engatinhar. Não, vou mudar. Para a fase do andar, que é um exemplo mais, vocês vão entender melhor. Quando o bebê está querendo aprender a andar. Tem bebê, gente, que tenta andar e cai e levanta e tenta e ele não liga, sabe? Ele tenta, cai, e ele tá achando legal tentar cair, tá achando tudo divertido. Tem bebê que vai tentar e fica com medo e segura a mão da mamãe, e se ele cai, ele fica mais um tempão sem tentar de novo. São cada uma de um jeito. O Henrique, meu filho, ele era bem assim pra andar, sabe? Ele tentava, ele ficava um pouco inseguro. Aí uma vez ele caiu e aí ele ficou meio assim. E o que a gente faz? Ah, porque o bebê tava aprendendo a andar e caiu. Eu falo, nossa, eu não vou mais deixar ele tentar, porque senão ele vai cair de novo. Não, a gente não faz isso. O que a gente faz? A gente coloca ele de novo pra andar. A gente incentiva. A gente fala, vem na mamãe, filhinho. Não fala? A gente não incentiva os nossos bebês a evoluírem, seja em qualquer que seja vamos dizer assim, a habilidade dele, a gente sempre incentiva. Eu lembro que o Henrique tinha uma época que ele andava, só que ele só andava se ele estivesse segurando no meu dedinho. E era muito engraçado porque eu não dava apoio nenhum para ele, a não ser emocional, que o apoio emocional era o meu dedo. Então, muitas vezes, a gente tem que dar um apoio e uma ajuda para o nosso bebê seguir no caminho da evolução, mesmo que o caminho seja um dedinho emocional, sabe assim? E isso vai se aplicar a várias situações, entendeu? Inclusive a esse processo de transição. Mas para cada uma dessas fases, a gente tem que ter cuidado para não ter expectativas muito altas e para não extrapolar os limites da capacidade do nosso bebê. Mas isso a gente sente, entendeu? A gente tem que saber aquela coisa, aquele limite de incentivar e acolher. Incentivar e acolher. Para tudo. Eu tô falando genericamente porque é um aprendizado eterno. E às vezes pode acontecer de em algum momento a gente não perceber que
devia ter feito isso, passei um pouco do limite, mas tudo bem, a gente tá aprendendo também, junto com eles. E aí a gente volta, acolhe e por aí vai. Então, é um aprendizado. E o que eu tô querendo dizer com isso? Que se você, mamãe, está com muita dificuldade, você não está dando conta, ou se, de fato, você vai voltar a trabalhar daqui a pouco e isso é inevitável que aconteça, então é muito melhor que aconteça de uma forma gradual e que você prepare o seu bebê para isso, e existem várias formas a gente ir fazendo, do que de repente ter uma ruptura muito brusca. É muito melhor. Lá mesmo nos comentários eu vi várias mamães falando sobre essa questão da dificuldade, né, com o bebê muito novinho, e inclusive essa questão de voltar a trabalhar também. E afinal de contas, existe um mundo ideal, igual do Aladdin, o mundo ideal. E existe o mundo real, que é o mundo que a gente vive, né? E a gente tem que lidar com o quê? A gente tem que lidar com o mundo real, porque o mundo ideal, ele fica lá, no mundo ideal, que não é o nosso mundo. A gente vive com o mundo real. Então, a gente tem que lidar com as situações do mundo real da melhor forma possível, sempre respeitando a mamãe, o bebê e a família toda. Outra coisa importante pra gente saber vejo muita ansiedade com relação à questão da rotina, né? A rotina do bebê de 0 a 3 meses, as mamães falam, eu não consigo colocar numa rotina, eu tô com dificuldade. E aí vocês vão ver na internet, todo mundo fala assim, pro bebê dormir bem, ele tem que estar numa rotina estruturada. Aí as mamães de bebês novinhos ficam desesperadas, por quê? Porque o bebê dela ainda tá acordando de madrugada e ela não tá conseguindo colocar numa rotina. Mas o fato é que se o seu bebê tem de 0 a 3 meses, provavelmente ele tem que mamar de madrugada. Acontece de alguns bebês pararem de mamar de madrugada desde cedo? Acontece. É raríssimo. E se fosse o seu caso, você nem ia estar aqui, provavelmente, né? Acontece, é muito raro. Não se baseie por aí, tá? E o fato e existem bebês que já começam a ter uma rotinazinha aí por essa idade? Existe também. Não são todos. E o mais comum é que não tenha uma rotina. Quando eu falo que não tenha uma rotina, eu vou explicar bem isso que eu tô falando. Que não tenha uma rotina de horários fixos. Nem para mamar, nem para dormir, nem para soneca. É comum isso. Porque o bebê ainda é muito novo. Quando a gente fala... Agora, significa que pode ser assim, Deus, né? Deus dará? Não. O que significa uma boa rotina para um bebê de 0 a 3 meses e até 4 também? Aliás, 0 a 3 e um pouquinho ali, 4, depende. Significa uma sequência de eventos que se repete sempre igual, por exemplo. Então, assim, acordou, mamou, aí, né, trocou, brincou um pouquinho com a mamãe e já vai dormir de novo. Por quê? Bebê de 0 a 3 meses, gente, consegue ficar muito pouco tempo acordado. Até 4 meses também. Então, assim, geralmente, um bebê recém-nascido, gente, fica acordado, sei lá, 40 minutos, sem entrar em super cansaço. Só que 40 minutos conta com a mamada. Geralmente eles demoram um pouco mais para mamar, 20 a 30 minutos, sobra o quê? 15, 10 minutos dele acordado sem estar mamando, né? Então, assim, eles ficam pouco tempo acordados. Eu lembro que eu tinha saudade do Henrique, eu falava, ele dormia, né, de dia. Eu falava, tô com saudade dele, ele podia acordar, né? Porque dormia tanto. Existem bebês que têm essa dificuldade? Tem mamãe que fala comigo, fala assim, meu neném de 2 meses não tá dormindo, fica a tarde inteira acordado, né? Isso é normal? Não é nem questão se é normal, a questão é que não é ideal, não é bom. Bebês precisam muito de sono, tá? A necessidade de sono de um bebê recém-nascido, gente, é de 16 a 20 horas por dia. Pensa um bebê que dorme 20 horas por dia, significa que ele fica 4 horas acordado, na soma total, né, gente? Então é super pouco. Os bebês precisam dormir bastante. Agora,
Se o seu bebê está ficando acordado, muito tempo acordado, durante o dia, alguma coisa pode estar acontecendo. Inclusive, o cansaço, quanto mais cansado ele fica, mais dificuldade ele vai ter de adormecer, né? Eu expliquei isso para vocês. Então, é algo com o qual a gente precisa se atentar, se preocupar, resolver, melhorar. Então, assim, quando eu falo que o bebê de 0 a 3 meses, ele não, você não precisa esperar uma rotina muito estruturada, eu tô querendo dizer que você não precisa esperar que o seu bebê tenha, ele vai dormir sempre no mesmo horário, sempre a mesma duração da soneca e 3 vezes ao dia. Não, não é assim. Mas ele tem que ter uma rotina que seja adequada, para a idade dele, no sentido de respeitar a necessidade de sono dele, respeitar o tempo que ele consegue ficar acordado sem aquilo, né, deixar com que ele fique muito cansado, porque isso também pode prejudicar a noite, pode prejudicar o dia, pode prejudicar um tanto de coisa. Então é importante a gente prestar atenção a isso também, né, dessa questão da rotina. Então, se o seu bebê faz uma soneca longa, uma outra mais curta, nunca no mesmo horário, não se preocupe. Isso não é um problema ainda, tá? Se preocupe em garantir bons hábitos, né? Um descanso para ele, que ele precisa. Isso é que é importante. E, de preferência, que você mantenha sempre uma mesma ordem de eventos. O que eu chamo de ordem de eventos? Ele dormiu soneca, acordou, mamou. Depois que mamou, brincou um pouquinho com a mamãe. Depois vai dormir, né? E o que é importante a gente prestar atenção nessa idade? Evitar as associações negativas de sono também, né? Falei na aula 1 lá sobre o que são as associações negativas de sono. E é importante evitá-las. Tem jeito de evitar 100% desde o início? Não tem. O bebê recém-nascido, fatalmente é uma palavra péssima, né? Mas o bebê recém-nascido, gente, com certeza uma hora ele vai dormir no peito. Com certeza ele vai uma hora, entendeu? Porque ele tá com muito sono, tá mamando e tudo. Mas quando você perceber que ele já tá ficando mais espertinho, ele mamou, aí você já tira do peito, pede pro papai pôr pra rotar. E aí a gente vai tentando com que eles não durmam só no peito, né? Então a gente tem várias coisinhas que a gente pode fazer para ajudar. E voltando à questão eu tenho que... Nossa, eu vou falando tanto, né? Voltando à questão da estrogestação, eu só queria deixar claro que existe a fase da estrogestação. É normal que ela aconteça de uma forma mais difícil para algumas mamães, ou seja, o bebê mais agarrado, mais necessidade de colo, mais soneca. Mas tem jeito da gente ajudar ele a fazer essa transição. Quando for necessário para a mamãe, seja qual for o motivo dela, né? Sempre respeitando esse bebê. Aí, a partir dos 3 meses, muita coisa muda. Inclusive, os bebês, a partir de 3 meses, começam a produzir a melatonina, que é um hormônio que vai favorecer o sono. Até os 3 meses, gente, a melatonina que entra no corpo do bebê, vamos dizer assim, ela vem através do leite materno. Quando a gente produz a melatonina, e a gente produz a melatonina em determinados horários, principalmente à noite, né? Aquele bebê, aquele leitinho ali, praticamente tem um sonífero, que é a melatonina, tá? Isso é uma brincadeira, não é um sonífero, mas é um elemento daquele leitinho de noite que vai favorecer o soninho do seu bebê. Só que a partir dos 3 meses, o seu bebê já começa a produzir a própria melatonina. Isso vai ajudar a regular, inclusive, a rotina, as sonecas, o que é dia, o que é noite. Então, vem uma transformação a partir dos 3 meses. E você já pode esperar, então, que o seu bebê já esteja mais preparado para o mundo externo, né? Você já pode começar algumas preocupações que a gente tinha de 0 a 3, elas começam a diminuir, né?
E aí acontece uma coisa que é muito legal por um lado e bem difícil por outro. Em determinado momento ali, de 3 para 4 meses, 4 para 5, mais comum ali durante os 4 meses, os bebês vão começar a ter uma percepção diferente do mundo. Eles vão começar a enxergar melhor, tanto em questão de distância quanto em questão de cores. Eles vão começar a ouvir melhor. Eles vão ter... Oh, gente, meu cabelo aqui. Eles vão começar a ter uma... É uma percepção mesmo a palavra. Uma percepção do entorno diferente, de forma que isso vai tornar o mundo muito mais interessante. Quem tem neném de 4 meses aí, me conta se já não aconteceu com você, de 4 com C, super mineira, né? Com C. Me conta se já aconteceu com você, de a partir ali dos 4 para os 5 meses, o bebê tá amamentando e de repente ele começa a fazer assim, ó, olhar para trás, olhar para o lado e começa a distrair, sabe? Começa a distrair com o mundo, achar graça. E às vezes tá ali na hora da soneca e ele tá com sono, mas você tá vendo que ele tá assim, ó, encantado com o mundo, distraído com qualquer coisa, um passeio. Eu tava com uma cliente da consultoria esses dias conversando com ela, e aí ela foi sair com a neném dela de carrinho e como se fosse o capuz, né? Como é que chama, gente? A capota do carrinho de neném dela é toda colorida com bolas coloridas. E aí ela foi sair de carrinho com a neném e era perto da hora da soneca, né? E aí ela falou assim, Adriana, ela fica assim, aficionada com as bolas e fica olhando e rindo e dando gargalhada. Eu falei assim, que tampa essas bolinhas aí, arruma um carrinho com essa capota preta, sem ser tão interessante assim, né? Então, é super engraçado porque eles começam a descobrir o mundo, e isso junto com outras habilidades, junto com outras, vamos dizer assim, aquisições. Olha a Maria, sim, os irmãos então são mega interessantes para ela, sim, né? Os irmãos ainda fazem barulhos e chegam perto dela, enfim. Então, com 4 meses vem muitas mudanças, vem novas habilidades. E essas habilidades vão sempre chegando, né, gente? E novas aquisições, quando eu digo aquisições, às vezes são aquisições cognitivas, às vezes são motoras, né? Às vezes quando eles começam a olhar a mãozinha, ai, é tão bonitinho, eles ficam assim, olhando a mãozinha, assim, eles percebem que eles conseguem levantar o braço até o rosto, né, para observar a mãozinha, e eles percebem que eles mexem a mãozinha, então são muitas descobertas. O que isso vai fazer, gente? Isso é um salto acontece muito comum durante os 4 meses, ter um salto de desenvolvimento. E é o tão temido salto de desenvolvimento dos 4 meses, porque ele é bem significativo, ele é bem difícil, e comumente bem difícil, bem significativo, e ele traz muitas vezes o que a gente chama de a regressão dos 4 meses. Não é difícil acontecer do seu bebê já estar espaçando mais as mamadas durante a madrugada e de repente ali perto dos 4 meses começa a desgringolar tudo, você fala, meu Deus, o que eu tô fazendo de errado? Ai, meu leite tá acabando, ou não sei o que tá acontecendo. E a coisa, sabe, eu passei pela regressão dos 4 meses com o Henrique, e vocês têm que lembrar que nessa época, quando eu tive o Henrique, eu não era especialista em sono ainda, eu era como vocês, uma mãe de primeira viagem, que passava pelas mesmas dúvidas e inseguranças que vocês. E o Henrique teve uma regressão dos 4 meses, assim, super punk. E misturou com tanto de coisa. Não gosto nem de lembrar. Foi super difícil. A ponto de chegar numa noite que, de fato, eu tava tão nervosa, porque aí a gente teve suspeita de APLV, e um tanto de coisa acontecendo ao mesmo tempo, diarreia nele e tudo. Teve um dia que meu leite até secou, nunca tinha acontecido isso. Um dia, simplesmente, meu leite não tinha suficiente. Foi bem difícil essa noite, me lembro muito bem, como se fosse... Não vou dizer como se fosse ontem, não, porque algumas coisas a gente sempre esquece, né? Mas foi uma noite que me marcou muito,
uma noite que simboliza uma fase para mim, que foi essa fase da regressão dos 4 meses. E por que eu trouxe esse tema da regressão dos 4 meses? Porque a forma que você atua durante a regressão dos 4 meses, ela é muito importante para determinar o caminho que vai, como se fosse assim, o caminho que vai acontecer dali em diante, sabe? Tudo que a gente faz hoje, né, gente, determina o que a gente vai colher amanhã, vocês concordam? As nossas decisões e as nossas atitudes hoje vão determinar o nosso futuro amanhã, ainda que a gente não saiba a consequência disso. E às vezes a gente faz coisas, toma decisões e atua de determinadas maneiras, na melhor das intenções, e depois só é que a gente fala, ai meu Deus, não devia ter feito isso. Nossa, eu acho que na maternidade isso acontece muito, né, gente? Porque eles não vêm com manual de instrução, e ainda que viesse, nunca vem o mesmo produto, né? Mesmo que saia da mesma fábrica, não adianta mandar o mesmo manual de instrução, porque nunca vem o mesmo produto, vem sempre diferente. Então, não adianta. A gente, em algum momento, a gente vai errar. O que importa é a gente perceber e ajustar, né? Ajustar o caminho. Então, na regressão dos 4 meses, durante o salto de desenvolvimento dos 4 meses, o que pode acontecer? Você pode perceber que, se antes você estava tendo sonecas melhores, elas podem começar a piorar, ficar sonecas mais curtas, o bebê ter mais dificuldade para adormecer, afinal ele está encantado com o mundo, ele não quer dormir, né? Mas ele precisa dormir, então é uma coisa difícil de lidar, porque você sabe que ele precisa, ele também não quer, não tem jeito de eu ir lá e fechar o olhinho dele, então é uma coisa difícil. Mas isso pode acontecer, ele pode ficar querendo, ou seja, você passou da fase da transição ali da estrogestação, ele começou a aceitar lindamente o carrinho, ficar ali no tapetinho, no colo de fulano, de ciclano, de repente não, de repente de novo ele só quer mamãe, só quer colo, você fala, gente, achei que ele tinha evoluído, mas aí ele regride. E as noites também, as noites às vezes também pioram, e às vezes ele acorda, e às vezes ele não quer dormir, e às vezes ele acorda mais vezes, porque ele continua achando tudo muito legal, né? Infelizmente, eles também acham o mundo legal durante a noite. A gente sofre com isso, é verdade, acontece. Nesses momentos de desespero, de muito cansaço, dependendo do que a gente faz, a gente reforça maus hábitos, a gente reforça coisas que a gente não deveria reforçar, né? Então, é importante vocês saberem e vocês entenderem que essa fase existe, que ela é difícil e que você precisa atuar da maneira correta. Como eu faço nesse caso do bebê se assustar e acordar a noite toda? Se assustar é fazendo assim, tipo um movimento assim, cadecora, que eu não sei seu nome, né, que o seu IG aí é diferente. Se for isso aqui, gente, isso aqui chama reflexo de Moro. É como se fosse um sustinho mesmo, parece um sustinho, na verdade é um reflexo involuntário, ou seja, que o bebê não controla, né? E isso, de fato, às vezes desperta o bebê, toda vez que ele faz, aí ele acorda, às vezes da soneca, às vezes do sono noturno. E fazer o casulinho ajuda com relação a isso, com relação ao reflexo de Moro. É isso, né? Tá, então é isso. Me fala seu nome, para eu saber falar seu nome. Então, você pode fazer o casulinho que vai ajudar. Tem que saber fazer direitinho, hein, gente? Bom, então, voltando à fase da regressão dos 4 meses. Não sofra por antecipação, Thaís. É Thaís, né? Que ficou com medo? Thaís, não sofra por antecipação. Josiane, fazer o casulo. O casulo ou charutinho é enrolar o bebê numa manta, mas tem a maneira correta de fazer para ficar seguro para o bebê, tá? Kátia. Muito bem, Kátia. Então, gente, Thaís, não fique com medo e não sofra por antecipação.
Se o seu bebê não chegou lá ainda, esquece isso. Quando chegar, você vai perceber, você vai lembrar de mim, né? E aí você vai falar assim, então eu sei que eu tenho que agir corretamente nesse momento, né? Até quando posso fazer o charutinho? Você pode fazer o charutinho até ou 3 meses ou até o seu bebê conseguir rolar. A partir do momento que o bebê consegue rolar, o charutinho não é mais seguro e não é mais indicado, tá bom? Por quê? Porque quando ele rola, ele pode desenrolar, né, o charutinho, e o charutinho pode atrapalhar ele a respirar de alguma forma. Então a gente só faz o casulinho, o charutinho, se o bebê ainda não consegue rolar. Então, boa noite para vocês, eu vejo vocês amanhã e até a próxima!